Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo César, PC, professor de Geografia. Você sabe o que significa desertificação? Então, vamos à aula. Desertificação, pessoal, segundo a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, é um processo de degradação do solo que ocorre nas regiões de clima árido, semiárido e subúmido seco. Esse processo, segundo a Convenção das Nações Unidas, ele pode ser resultante de ações humanas, atividades humanas, portanto atividades antrópicas e também de variações climáticas. PC, o que é esse processo de degradação? Pessoal, degradação é a perda da capacidade produtiva do solo. Quando nós falamos em capacidade produtiva, nós não estamos falando na capacidade apenas de produzir alimentos para agricultura ou pecuária. A degradação do solo, a perda da capacidade produtiva, é a capacidade de sustentar a vida, até a vida local. Observe que nessa imagem aí eu tenho um belíssimo xique-xique. O xique-xique é uma cactácea que é típica do sertão nordestino, de clima semiárido. Numa região, para você ter uma ideia, numa região que entra em um processo de desertificação, ela não é capaz mais de sustentar nem essa vegetação local. Tá? Então vamos tomar cuidado para não imaginar que a desertificação ela vem acompanhada, portanto, de dunas, que é a formação de um deserto. Essa definição não é uma definição minha, não é a definição de um livro. É a definição que é dada pela Convenção das Nações Unidas. Então eu vou citar um exemplo para vocês. Lá na Amazônia existe um processo de degradação do solo. Eu não posso usar a expressão desertificação para essa região. Lá no Rio Grande do Sul existe um processo de degradação, mas eu não posso usar a expressão desertificação. Por quê? Porque nem a Amazônia nem o Rio Grande do Sul se encaixam nessa definição de clima árido, semiárido ou subúmido seco. Para falar um pouco, pessoal, a respeito do histórico da desertificação, a primeira vez que esse fenômeno foi observado no mundo foi no meio oeste americano, na década de 1930, onde ele recebeu a denominação de Dust Bowl. Tá? Eu acho que você já deve ter assistido aqueles desenhos, aqueles filmes lá de velho oeste americano, onde aquela bola de mato passa sendo transportada pelo vento. Então eu tenho aí o fenômeno Dust Bowl. Então a primeira vez que esse fenômeno foi verificado foi no meio oeste americano, na década de 1930, e recebeu o nome de Dust Bowl. Na década de 1980, nós tivemos uma expansão absurda desse fenômeno no continente africano, especialmente uma região chamada de Sahel. Lembra que Sahel é uma palavra árabe que quer dizer costa do deserto, então ele está localizado ali ao sul do deserto do Saara. E esse fenômeno foi mais intenso num país chamado de Etiópia e atingiu também a região da Somália. Então Somália e Etiópia foram países profundamente afetados por esse processo de desertificação na década de 1980. Bem, PC, aonde esse fenômeno ocorre no Brasil? Ele é típico da região do sertão nordestino. Ele é encontrado também no norte de Minas Gerais, portanto, na região de clima semiárido. O Ministério do Meio Ambiente, ele colocou, classificou esse processo de desertificação no Brasil em três maneiras, três categorias: alta, muito alta e moderada. Então observe nesse mapa que nós temos aí as áreas com susceptibilidade da desertificação, alta, muito alta e moderada. E aí eu tenho também algumas áreas que nós chamamos de núcleos de desertificação. Tem o Gilboés no estado do Piauí, Irauçuba no estado do Ceará, Seridó no Rio Grande do Norte, o Cabrobró em Pernambuco, o Sertão do São Francisco na Bahia e Cariris Velhos no estado da Paraíba. Um problema, pessoal, que é encontrado nessas regiões é o seguinte: a população local ela tem grande dificuldade de entender e de perceber o que está acontecendo. Então, se você for, por exemplo, na região como Irauçuba e olhar para o ambiente à sua volta, você não vai conseguir perceber o que está acontecendo. Então, a população local, como ela também não consegue perceber o que está acontecendo, ela continua realizando as mesmas atividades. Eu vou abrir um parêntese aqui para falar sobre essa região de Gilboés, lá no estado do Piauí. O que nós temos em Gilboés? Em Gilboés, a desertificação ela foi iniciada pelo processo de mineração do diamante.
Então, lá em Gilboés, esse fenômeno ele é mais perceptível. Por quê? Porque nós temos grandes buracos, grandes mossorocas. Na exploração do diamante foram cavados buracos que foram abandonados, a água da chuva bateu e ampliou, criando grandes mossorocas lá na zona rural do município de Gilboés, no estado do Piauí. Tá? O que nós temos aqui? Esse processo de desertificação ele vai se manifestar de duas maneiras diferentes. Difusa pelo território, abrangendo diferentes níveis de degradação do solo, da vegetação e dos recursos hídricos, e também concentrado em pequenas porções do território, porém com intensa degradação dos recursos da terra. Você poderia, nesse momento, estar perguntando, PC, quais são as principais causas desse processo? Praticamente tudo, pessoal, que é feito, que é realizado em uma área como essa, leva a um processo de desertificação. Não esquecendo que, pela definição lá das Nações Unidas, a desertificação, ela tanto pode ser consequência de um processo natural, de uma variação climática, como também atividade humana. Pensei, então, qual é o mais importante? São as atividades humanas. As atividades humanas são as principais responsáveis por esse processo de degradação, aí que é a desertificação. Então, como causas, nós temos o quê? Práticas agrícolas inadequadas, como é o caso da queimada. Não esquece que no sertão nordestino é uma prática muito utilizada lá para a roça, né? A mineração, exemplo, Gilboés. A pecuária extensiva, que pode levar à compactação do solo. E outro problema também gerado pela pecuária extensiva. Quando você coloca animal demais por uma determinada área, ele vai terminar retirando praticamente toda a cobertura vegetal. Tá? Nós temos a exploração de madeira para a produção de lenha e carvão, e um que pouca gente iria marcar em uma questão, que é a irrigação. Normalmente, quando as pessoas veem lá irrigação como causa da desertificação, ela pensa que não provoca. Ela acha, não, a água ela vai diminuir o problema, a água aumenta o problema. Por que aumenta o problema? Porque nessas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, nós temos a água, tanto de superfície quanto dos aquíferos, ela tem um elevado teor de sais. Enquanto quando eu pego essa água e jogo para irrigar, eu estou aumentando o problema. Eu estou levando a um processo chamado de salinização do solo. Tá ok? E aí nós vamos para as consequências do processo de desertificação. A degradação das terras secas, ela causa sérios problemas econômicos, sociais e também ambientais. Vamos a alguns exemplos. Perda total ou parcial do solo pela erosão ou salinização. Já sabe que essa salinização é decorrente principalmente de uma irrigação mal planejada. Redução da quantidade e qualidade dos recursos hídricos. A água ela vai diminuir e vai perder também a qualidade. Redução da biodiversidade, com extinção de espécies nativas. Nós vamos ter como consequência econômica uma redução da produção e da produtividade na agropecuária, que vai comprometer a produção de alimentos e também a sobrevivência das comunidades locais. Essas comunidades, em função da redução da produção e da produtividade, ela abandona a área, abandona a área, ocorre êxodo rural e o empobrecimento total dessas comunidades. Muito bem. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que ela tenha sido boa, espero que ela tenha sido proveitosa. Um grande abraço, pessoal. Tchau!